Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje resolvemos trazer algumas reflexões sobre um momento atual vivido pelo mundo, com graves reflexos sobre todas as atividades e as pessoas em todos os lugares. Como não podia deixar de ser, os efeitos da pandemia do coronavírus têm alcançado as igrejas em todo o mundo. Vamos meditar para, com a graça de Deus, extrairmos lições espirituais para a nossa vida. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, como disse na abertura deste Fonte de Vida, sentimos de trazer algumas reflexões e mensagens sobre essa situação de pandemia e de quarentena, para nos conscientizarmos sobre as nossas atitudes diante de tudo isso. Em primeiro lugar, vale a pena relembrar o significado da palavra quarentena. Vamos ao dicionário Aurélio. Ali diz que quarentena é porção ou conjunto de 40 entidades, seres, objetos, uma quantidade de presentes. Período de 40 dias. Depois, a palavra quarentena evoluiu pela semântica e não quer dizer estritamente 40 dias, mas qualquer período de isolamento imposto a pessoas por causa de doenças, endemias ou pandemias. Na história do mundo, a ideia de isolamento ou de quarentena surgiu com o conhecimento de que doentes transmitiam doenças a pessoas saudáveis através de líquidos biológicos, sangue, urina, secreções e fezes, e que era necessário isolar estes pacientes para não contaminar as pessoas saudáveis. Na Idade Média, milhões de pessoas haviam morrido porque o contágio ocorria em casa e em vilas apinhadas de pessoas. A cólera, a peste negra, a varíola, o sarampo e várias outras doenças contagiosas disseminavam-se facilmente na população, por ignorar o princípio de que o doente precisava ser tratado isoladamente. É interessante anotar que esse cuidado com o isolamento de doentes por 40 dias, que já existia na Bíblia há 3.300 anos. O livro de Levítico, não era praticado por nenhuma nação do mundo além de Israel. Veja só, O livro de Levítico, na sua segunda parte, traz um tratado de saúde, onde muitos procedimentos eram descritos aos sacerdotes, que também faziam o papel ou o trabalho de agência de saúde, examinando o povo e determinando os isolamentos ou tratamentos. Nenhuma civilização possuía um conhecimento deste tipo na área da saúde. As nações possuíam curandeiros e médicos primitivos, mas sem princípios como estes, escritos no Levítico. Isso porque a nação israelita possuía um Deus único, que os povos pagãos ignoravam.
Era o Criador que transmitia o conhecimento necessário para aquele povo. A quarentena era apenas uma das muitas técnicas deixadas no livro Levítico. Havia dezenas de procedimentos ultra-revolucionários para aquela época. O povo de Israel, porém, se beneficiou com essas revelações, que só depois de 3 milênios, Louis Pasteur, cientista francês, além de microbiologista, criou uma vacina importante contra a raiva e revolucionou as práticas hospitalares no seu tempo, evitando a morte de milhares de pessoas. Mas voltando à Bíblia, no capítulo 12 de Êxodo, vemos certamente a primeira quarentena a ser observada pelo povo de Deus. Diante da ordem de Deus para seu povo sair do Egito, ele determinou a instituição da Páscoa, quando cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro por cada família. A Páscoa deveria ser celebrada no dia 14 do mês de Nisan, que se tornou o primeiro mês do ano do calendário hebraico. Equivale hoje no mundo ocidental ao dia 22 de abril. Cada família deveria pegar o sangue do cordeiro sacrificado, não é? E passar nos umbrais e na verga de cada casa. A Páscoa, o Pessá, na língua hebraica, significou a passagem do anjo destruidor sobre o Egito, como juízo de Deus sobre aquela nação, quando seu rei, o faraó, não quis deixar Israel sair livre da escravidão do Egito. Depois de mandar 9 pragas, restava a praga da morte dos primogênitos do Egito. O faraó não acreditou. Então Deus mandou o povo ficar em quarentena por uma noite em suas casas, não é? Por uma noite, quando o anjo destruidor passasse e visse o sangue em cada casa do israelita, não destruiria seu primogênito. E assim aconteceu. Naquela terrível noite, o anjo da morte passou, e em todas as casas dos egípcios, inclusive de Faraó, todos os primogênitos foram mortos por uma praga enviada por Deus, como juízo sobre Faraó e seu povo. Que lição podemos tirar dessa primeira quarentena registrada na Bíblia? Deus, o Supremo Criador e Senhor do Universo, por vezes resolve trazer juízo sobre os homens que não se encurvam diante de sua palavra, diante de sua lei. O isolamento social, o afastamento social que estamos vivendo pode ser um juízo de Deus sobre a humanidade. A maioria das pessoas não quer saber de Deus, vive afrontando a Deus de várias formas, umas através de religiões criadas pelo homem para afastar do Criador. A maioria das religiões, principalmente as orientais, são politeístas. O povo adora vários deuses, mas não creem nem buscam ao Deus verdadeiro. Por outro lado, além do espiritual, grande parte dos homens blasfema de Deus, vive nas práticas mais abomináveis, como a homossexualidade, a prostituição, reprovadas por Deus. Cremos que essa quarentena ou pandemia é um alerta de Deus de que coisas piores poderão vir sobre os homens se não se arrependerem de seus pecados. De igual modo, a quarentena traz lições para a Igreja do Senhor na Terra. Meditemos nisso em programa posterior, não é? Eu indago, você já é cristão? Está recolhido na quarentena espiritual para escapar dos males do vírus do pecado? Ou você não se preocupa e vive sem dar satisfação para Deus? Meu conselho, aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador, né, pessoal. Ele disse, eu sou o caminho, note bem. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Antes de eu falar, tu contava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. Presidente Bolsonaro recebe visita e oração de grupo de pastores. Na quarentena, a ADEPAR continua a atender as pessoas carentes. Pastor acusado de homofobia ganha causa na justiça na Inglaterra. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Presidente Bolsonaro recebe visita e oração de grupo de pastores. De acordo com o site Gospel Mais e vários outros órgãos da mídia, o presidente Bolsonaro recebeu a visita de pastores no Planalto. A visita ocorreu na última sexta-feira, 5 de junho, com destaque para as orações feitas em favor da harmonia dos três poderes da República. Na visita estiveram presentes 11 igrejas evangélicas do Brasil, especialmente do segmento pentecostal, dentre os quais o pastor Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira. O grupo, liderado pelo pastor Silas Malafaia, contou com a presença de figuras como o missionário R.R. Soares, os apóstolos Estevão Hernandes e Renê Terra Nova e os bispos Eduardo Bravo, da Igreja Universal, e Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, entre outros. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi quem organizou o encontro. Segundo o pastor Silas, a respeito das manifestações do grupo autodenominado antifascista, Malafaia opinou que não são representativas da população. O povo brasileiro é um povo pacífico, não é povo de quebra-quebra, nem de baderna. A marca do povo brasileiro é o verde e amarelo. Esse país não vai ser Venezuela, não vai ser destruído por ninguém. Esse país não vai falir, declarou. O pastor Silas Malafaia declarou no encontro que Deus irá revelar todos os planos escondidos arquitetados pelos inimigos da nação e que vão ser envergonhados e cair por terra. Em seguida, profetizou que virão tempos de paz e prosperidade e rechaçou a ideia de uma intervenção militar. Temos uma arma que o exército não tem, que a polícia militar não tem. Nós temos o poder da oração. Ao final, o presidente fez um breve discurso relembrando o atentado contra sua vida e a eleição para o principal cargo do país, como demonstrações de que há ações sobrenaturais em sua vida. Estamos aqui, disse ele, porque acreditamos no Brasil e porque cremos em Deus. Esse povo cristão que nos alimenta através da fé apenas traz para todos nós que os obstáculos serão vencidos. Vocês, pelas suas pregações, pelas maneiras que conduzem à fé, disse o presidente. Como um grito de guerra, disse o presidente,
Deus, Pátria, Família. Eu acredito em milagre. Tive o primeiro em setembro de 2018 e depois em outubro, que foi quase um milagre. Uma eleição de quem quase nada tinha, levando-se em conta a forma tradicional que se fazia política. Nós tínhamos mais do que o povo ao nosso lado, tínhamos aquele que nos colocou na terra. E mais do que nunca agora, a fé de todos nós conduzirá o Brasil a um porto seguro, declarou o presidente Bolsonaro. Na quarentena, a ADEPAR continua a atender as pessoas carentes. Na semana passada, mais uma vez, a ADEPAR fez uma distribuição de sopas e pães para pessoas carentes. Dessa feita, a ação se deu cuja Igreja Polo se encontra no bairro de Santos Reis ou Boa Vista 1, Igreja Polo do Setor 4, sob direção do pastor Williams Miguel de França, que deu todo o apoio aos voluntários, que levaram um pouco de alimento para amenizar as carências de muitas pessoas naquela área. Naquele bairro, houve a distribuição de 500 sopas e 500 pães, refeição preparada pelo cozinheiro Edinaldo, que sempre se interessa pela distribuição de alimentos às pessoas carentes. Com o irmão Edinaldo, se reúne uma equipe de voluntários que, além do preparo da sopa, atuam na distribuição e entrega dos alimentos às pessoas previamente cadastradas. Naquele bairro e adjacentes, pessoas evangélicas e não evangélicas receberam a ajuda demonstrando muita alegria e gratidão, pois grande parte ainda está afastada de suas atividades do trabalho e passaram a enfrentar dificuldades no seu dia a dia. Continuemos orando a Deus para mudar essa situação de crise e os trabalhos da igreja possam voltar ao normal para o atendimento das necessidades espirituais e humanas da comunidade cristã. Na mesma área do setor 4, enquanto havia distribuição de sopas e pães, o pastor Williams, coordenador do setor, aproveitou para promover um culto ao ar livre para ministrar a palavra de Deus. O alimento material serve para o corpo, mas a palavra de Deus é alimento para a alma e para o espírito. Assim, na ação social, no setor 4, no último final de semana, houve também a ação espiritual visando alimentar espiritualmente. Pastor acusado de homofobia ganha causa na justiça na Inglaterra. Um pastor foi acusado de homofobia por uma colega de trabalho na Grã-Bretanha, após um desentendimento. Os dois estavam realizando uma ação para pessoas carentes, quando iniciaram uma conversa que resultou na discussão. O caso ocorreu entre o pastor de Oxford, George Hargreaves, 62 anos, e Elizabeth Acano, 20 anos. Os dois conversavam normalmente, falavam sobre ensinamentos bíblicos, quando a moça defendeu que algumas pessoas nascem gays. O pastor discordou e citou como exemplo os pedófilos, alegando que eles também utilizam o argumento de que nasceram assim, tendo como objetivo não assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. O pastor então continuou seu raciocínio, explicando que, à luz da Bíblia, mesmo quando as pessoas nascem com uma condição, isso não impede a capacidade de Deus mudá-la ou curá-la. A colega do pastor ficou chateada com o teor da conversa e começou a evitar o pastor, porque, segundo ele, ela optou por um comportamento hostil. Isso fez com que Hargreaves fosse ao Tribunal Regional do Trabalho prestar uma queixa contra a colega, que o acusava de homofobia. De acordo com o entendimento no tribunal, o pastor não quis associar pedofilia ao homossexualismo. A sua intenção foi demonstrar um exemplo de argumento muito utilizado pelos defensores de outros comportamentos, o qual não justificaria a defesa de certas práticas. Em sua defesa, o pastor disse: "Faz sentido para mim dizer, em resposta a Liz e a qualquer um que diga que as pessoas nascem gays, que os pedófilos também diriam que nasceram dessa maneira. Esta é a minha resposta padrão para o argumento de que as pessoas nascem homossexuais. Não é ilegal colocar as duas palavras na mesma frase", explicou Hargreaves, segundo o Daily Mail. Ele também explicou que não considerava o comentário ofensivo,
pois era apenas uma conversa que, infelizmente, foi mal interpretada por parte da sua colega. Numa prova de que ainda há juiz de verdade na Inglaterra, o juiz Andrew James, responsável pelo caso, foi favorável ao pastor, pois concluiu que se tratou de discriminação de crença religiosa por parte da colega de trabalho e também por ela ter adotado um comportamento humilhante de rejeição em relação ao seu colega. A moça não teve boa atitude quando também teve a infelicidade de comentar: "Você é um daqueles homens negros que gostam de mulheres brancas." Ela, que também é negra, foi autuada por discriminação racial. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por vocês nos prestigiarem através desse meio pelo qual transmitimos esse abençoado programa. E eu quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por todos os irmãos e amigos, evangélicos ou não, que assistem a este programa, Senhor. Que essa mensagem seja edificante para eles, para suas famílias. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor